Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu mostrarei 50 recomendações para ajudar você a economizar energia da bateria do iPhone. Esse vídeo foi especificamente pensado para pessoas que têm iPhones mais antigos, mas também servirá para qualquer pessoa que queira fazer com que a bateria do seu iPhone dure mais. E eu sou obrigado a começar esse vídeo com o óbvio. Você deve ir nos ajustes, depois você deve ir em bateria e aqui você deve ativar o modo de pouca energia. Por mais que você adote as medidas e recomendações que eu mostrarei nesse vídeo, e serão 50, como eu mencionei, o modo de pouca energia ainda é uma das formas mais eficazes de economizar energia da bateria do iPhone. Se você estiver preocupado com a autonomia da bateria do seu iPhone ao longo do dia, ative o modo de pouca energia. Outra medida óbvia, porém perceptivelmente eficaz, fica aqui nos ajustes, depois em acessibilidade, depois você deve ir até tela e tamanho de texto e aqui ao final você verá brilho automático. O brilho automático, por padrão, vem ativado nos iPhones, mas caso você tenha desativado e esteja preocupado ou preocupada com a autonomia da bateria no seu dispositivo, vale muito a pena ativar o brilho automático, porque ele tende a sempre deixar a tela um pouco mais escura e tela mais escura reduz drasticamente o consumo de energia da bateria. Quanto mais escura sua tela ficar e o brilho automático já faz esse controle automaticamente para você, melhor será a autonomia da bateria do seu iPhone ao longo do dia. Outra recomendação bastante eficaz que também reduz drasticamente o consumo de energia da bateria no seu iPhone é simplesmente priorizar o Wi-Fi em detrimento da rede de dados móveis. Sempre que você puder usar o Wi-Fi, desligue a rede de dados móveis. A rede de dados móveis, principalmente a rede 5G, consomem bastante energia da bateria do iPhone, porque o aparelho precisa constantemente enviar sinais para uma antena da sua rede 4G ou 5G e também precisa ficar recebendo esses sinais e isso demanda energia. Principalmente quando você reside em locais que ficam distantes das antenas, isso faz com que a rede de dados móveis consuma bastante energia. Então, sempre que você tiver a oportunidade de se conectar a uma rede Wi-Fi, faça isso e desligue a rede de dados móveis. Use a rede de dados móveis somente quando não houver a opção de Wi-Fi. Muitas pessoas, no horário de trabalho ou de estudo, mantêm o iPhone guardado em cima de uma mesa, numa mochila, bolso de calça, porque naquele horário eles estão ocupados fazendo alguma coisa e não utilizarão o iPhone. Nessas situações existe um serviço que pode ser desativado e que consome bastante energia da bateria ao longo do dia, que é o serviço de localização. Se você em determinados momentos do dia identificar que não usará o seu telefone, eu recomendo vigorosamente que você desative nesses horários o serviço de localização e você perceberá um impacto significativo na redução do consumo de energia da bateria. Para isso, vá nos ajustes, depois você deve ir até privacidade e segurança, depois você deve ir até serviços de localização e aqui você pode desativar por completo o serviço de localização. Como eu mencionei, isso é uma medida temporária nos horários de desuso do iPhone. Se você percebe que no seu dia a dia, para o seu tipo de uso específico, você não utiliza o iPhone em determinados horários e quer economizar bateria, talvez por ter um iPhone já de 2 anos ou mais, nessas situações vale bastante a pena, é bastante efetivo desligar o serviço de localização. Depois, quando você perceber que novamente precisará do serviço de localização, é muito simples voltar aqui e ativar e tudo voltará a funcionar normalmente. Poucas pessoas sabem, mas quando o sinal de Wi-Fi do iPhone fica fraco, o iPhone automaticamente usa a rede de dados móveis e isso impacta no consumo de energia da bateria. Se você estiver com a sua rede de dados móveis ativada e você estiver conectado a uma rede Wi-Fi, sempre que o iPhone perceber que o sinal de Wi-Fi ficou fraco, ele consumirá dados móveis e isso gasta mais bateria, porque a rede de dados móveis, como eu já mencionei, consome mais energia porque o aparelho precisa se esforçar reforçar a recepção e o envio de sinais de frequência de rádio para a antena da sua rede 4G ou 5G. E nesses casos, vale a pena aqui, agora, se você precisa economizar bateria, desligar esse tipo de funcionalidade do iPhone. É o que eu mostrarei agora. Você deve ir nos ajustes, depois em celular, e aqui em celular você deve procurar uma opção logo aqui abaixo chamada assistência Wi-Fi. Vou rolar aqui e aqui você encontrará a funcionalidade chamada assistência Wi-Fi, cuja descrição diz: usar dados celulares automaticamente quando a conectividade Wi-Fi estiver fraca. Se você
desativar isso aqui, você evitará que o aparelho consuma, por exemplo, que ele use a rede de dados celulares quando estiver conectado no Wi-Fi. Se você perceber que realmente o sinal do Wi-Fi está fraco, aí você fica a seu critério deixar essa funcionalidade ativada. Porém, desativar isso aqui reduzirá o consumo de energia da bateria. Um fato que muitas pessoas não sabem ou não se deram conta é de que chamadas telefônicas pelo WhatsApp na rede Wi-Fi consome menos energia do que chamadas telefônicas na rede de dados móveis, seja pelo aplicativo de telefone, seja pelo WhatsApp. A recomendação aqui é que sempre que você estiver no Wi-Fi, priorize fazer chamadas telefônicas através do WhatsApp. Se você estiver na rede de dados móveis, aí não vai fazer muita diferença você utilizar o aplicativo de telefone ou o aplicativo do WhatsApp. Mas especificamente, quando estiver no Wi-Fi, priorize chamadas telefônicas que você eventualmente tenha que fazer através do aplicativo WhatsApp, porque consomem menos energia. Lembrando, novamente, que o fato é que sempre que o seu smartphone precisa se conectar a uma antena de 4G ou 5G, ele gasta mais energia para enviar e receber sinais do que se conectar, por exemplo, ao Wi-Fi do roteador da sua casa, o Wi-Fi do roteador do seu trabalho ou da sua universidade. Pessoas que viajam com frequência ou cujo trajeto passa por locais de zona rural, rotineiramente se expõem a regiões cujo sinal da rede de dados móveis seja fraco ou inexistente. Nesses casos em que o sinal fica muito fraco ou mesmo inexistente, o smartphone gasta muito mais energia da bateria porque ele se esforça para se conectar a alguma antena de sinal da rede de dados celulares, seja para enviar sinal ou para receber sinal. Nessas situações, existe uma medida que poupa bastante energia da bateria, simplesmente porque evita que o smartphone fique nesse esforço constante para encontrar algum sinal da rede de dados móveis. Para isso, você deve ir aqui nos ajustes e aqui você pode ativar o modo avião. O modo avião desativa a rede Wi-Fi e desativa a rede de dados celulares, fazendo com que o smartphone pare de procurar sinal, e isso poupa muita energia da bateria. Por isso, se você é dessas pessoas que, como eu mencionei, passam por regiões de sinal fraco ou inexistente, seja por rotina de trabalho, de estudos ou porque viaja com frequência, nesses casos específicos, ativar o modo avião nos locais onde você passará por sinal fraco ou inexistente poupa muita energia da bateria. A mesma coisa vale, por exemplo, quando você for visitar um sítio, for numa propriedade rural, numa fazenda, uma chácara. Nessas situações, você deve manter o modo avião ativado para que você não tenha esse problema de ele ficar procurando sinal da rede 4G ou 5G. Lembrando que no modo avião você consegue ativar o Wi-Fi. Então, supondo que você vá numa chácara e lá nessa chácara você tenha Wi-Fi, você conseguirá, com o modo avião ativado, se conectar à rede Wi-Fi. E nesses casos, você não perderá a conexão, continuará tendo acesso à internet, se você for num local aí da zona rural que tenha Wi-Fi. Nessa mesma situação, o smartphone, por estar no modo avião, não ficará procurando sinal da rede de dados celulares. Isso aqui impacta bastante na duração da bateria ao longo do dia. Vale a pena ativar o modo avião em regiões de sinal fraco ou inexistente. Outra medida que, embora cause uma redução muito pequena no consumo de energia, mas que ainda assim fará com que a bateria do seu telefone dure mais ao longo do dia, é desativar o Bluetooth. Só que eu tenho um alerta a fazer. Não desative o Bluetooth por aqui, porque aqui ele apenas desabilita a possibilidade de se conectar a algum dispositivo. Mesmo que você toque aqui, o Bluetooth continua ativo em segundo plano e a forma correta de desativar o Bluetooth fica nos ajustes. Então você deve ir aqui nos ajustes e aqui nos ajustes você deve ir aqui na seção de Bluetooth e aqui no Bluetooth você pode observar que ele continua ativo, continua ativado. Veja só, aqui na central de controle ele parece desativado, mas não está, ele só está desconectado e também desabilitado para fazer conexões novas, e aqui ele permanece ativado. E a recomendação é que você desative o Bluetooth sempre que não estiver precisando dele, sempre que não for utilizá-lo. Dessa forma, mesmo que o Bluetooth ativo consuma pouquíssima energia, mantê-lo desativado não consome nenhuma energia e sempre será melhor deixá-lo desligado quando estiver em desuso. Aplicativos, por padrão, enviam muitas notificações porque todos eles competem entre si pela sua atenção. E sempre que uma nova notificação é recebida pelo iPhone, a tela é ativada, a tela liga, e isso consome energia. Além disso, há processos em segundo plano ocorrendo dentro do seu telefone porque todos os aplicativos, para poderem enviar notificações para você,
você fazem requisições a servidores na internet para poder ter conteúdo para exibir para você. Isso também consome energia. E a recomendação é que você desative as notificações de todos os aplicativos menos importantes para evitar exatamente esse problema de tela sempre acendendo por causa de notificações e também por causa dos processos em segundo plano que fazem com que esses aplicativos busquem por novos conteúdos para notificar você. Então, eu recomendo, por exemplo, aplicativos de compras que são muito agressivos. Desligue aqui as notificações de, por exemplo, AliExpress, se você tiver Mercado Livre, Casas Bahia, Americanas e todo tipo de plataforma aí, o Shopee, o Shein, todos eles eu peço que você desligue as notificações, a não ser que você tenha feito uma compra e aguarde notificações referentes ao seu pedido, aí tudo bem. Mas se você não aguarda nenhuma encomenda, se você não está esperando nada aí na sua casa, desligue as notificações de todos os aplicativos menos importantes, como eu mencionei. Sobretudo de redes sociais. Se você não faz um uso comercial de redes sociais, ou seja, se você não tem um perfil no Instagram por causa de uma loja que você tem ou de um negócio pessoal aí que você tenha como profissional liberal, se você é apenas um usuário comum de redes sociais, sem alguma atividade econômica relacionada, eu também recomendo que você desative as notificações. Se você quer evitar ativações desnecessárias de tela, o que consome energia, toda vez que a tela acende, um pouco de energia vai embora. E você quer evitar processos em segundo plano ocorrendo no seu telefone quando apps buscam por novos conteúdos para exibir notificações, desative as notificações de tudo que não é importante. Da mesma forma, os processos em segundo plano de determinados aplicativos também podem ser desativados para economizar processamento dentro do seu iPhone e, consequentemente, reduzir o consumo de energia da bateria. Para isso, vá nos ajustes, depois você deve ir até geral, depois você verá aqui uma opção chamada atualização em segundo plano, cuja descrição diz: permite que os apps atualizem conteúdo em segundo plano quando houver uma conexão Wi-Fi ou celular. A desativação de apps pode preservar a duração da bateria. Da mesma forma que as notificações, aqui eu recomendo que você faça uma avaliação de cada aplicativo para determinar quais deles não são importantes o suficiente para terem processos em segundo plano ativos. Recomendo que você veja tudo e desative o máximo dos que você puder e deixe apenas aqueles mais importantes, para que eles não fiquem drenando a bateria do seu iPhone nos bastidores. Ainda relacionado à localização, existe uma medida mais leve que você pode adotar. Você deve ir aqui nos ajustes, depois você deve ir aqui em privacidade e segurança e aqui em serviços de localização você verá também, se você mantiver o serviço de localização ativado, você verá aqui uma lista de aplicativos e aqui você fará o mesmo julgamento. Se houver aplicativos que não são importantes o suficiente, não são relevantes para você, desative a localização específica de cada um deles. Aí você deve fazer esse julgamento de acordo com o aplicativo. Por exemplo, aqui eu posso desativar a localização aqui do Google Notícias. Aqui está como durante o uso e eu posso simplesmente marcar como nunca no Google Notícias. Isso é só um exemplo, mas aí fica a seu critério. Eu já tenho aqui ó, o DuckDuckGo desativado. Deixa eu ver se eu encontro algum outro aqui. Ó. Bradesco, cartões, eu também posso marcar como nunca. E assim você faz em todos os aplicativos de baixa relevância para que você tenha menos requisições de localização. Então, se você não quer aquela medida drástica de desativar por completo o serviço de localização, você pode fazer de forma seletiva a desativação para determinados aplicativos e isso também melhorará a autonomia da bateria do iPhone ao longo do dia. Uma configuração que vem ativada por padrão no Safari também consome energia da bateria e recomendo que você desative. Você deve ir nos ajustes, depois você deve ir até apps aqui ao final, depois você deve rolar até encontrar o Safari. Aqui no Safari você deve tocar, depois você deve rolar até o final. Aqui você verá ao final a palavra avançado, toque aqui. Depois disso você verá aqui a opção chamada medição de anúncios com preservação de privacidade. A medição de anúncios serve para montar um perfil sobre suas preferências e gostos, justamente para oferecer anúncios relevantes para você. Essas medições consomem processamento em segundo plano. Para que você reduza o processamento em segundo plano e, consequentemente, reduza o consumo de energia da bateria, digo para você desativar esta opção.
opção. Agora uma opção que você deve ativar no seu Safari, caso ela esteja desativada, fica aqui nos ajustes, depois Apps, também depois você deve localizar o Safari e aqui no Safari você deve tocar e aí você deve rolar até encontrar uma opção chamada impedir rastreamento. Se ela estiver desativada, você deve ativá-la. Isso aqui deve ser ativado. Rastreamento significa também consumo de energia em segundo plano. Tudo que você faz no Safari pode ser medido e rastreado, e uma forma de evitar isso é ativar a opção impedir rastreamento. Isso também resultará em um menor consumo de energia da bateria do seu iPhone. Por padrão, a Apple coleta dados do aplicativo de mapas e envia para seus servidores para fins de melhoria do serviço. Isso também consome um pouco de energia da bateria por se tratar de um processamento em segundo plano no seu aparelho. E para fazer a desativação, você deve ir nos ajustes, depois você deve ir até privacidade e segurança, depois você deve ir até serviços de localização e aí você deve rolar até encontrar aqui serviços do sistema e aqui logo abaixo você verá essa seção chamada melhoria de produtos e aqui diz análise do iPhone, rotas e trânsito, melhorar o app Mapas e aqui diz permite que a Apple use suas informações de locais frequentes para melhorar o app Mapas e desativar essas três opções não impactará em nada o seu uso diário do aplicativo de mapas, porém evitará que seus dados de análise, dados de rota e trânsito e dados aqui de estatísticas do aplicativo de mapas, que aqui só foi genericamente chamado de melhorar o app Mapas, sejam enviados para a Apple. Então, desmarcar essas três opções fará com que menos coisas aconteçam em segundo plano referente ao serviço de localização do iPhone, já que seus dados não serão enviados para os servidores da Apple. E isso também fará com que sua bateria dure mais ao longo do dia. Muitas pessoas, por questões estéticas ou até mesmo para terem informações exibidas na interface do iPhone, acabam por utilizar muitos widgets. E o que ocorre é que muitos widgets consomem internet. Eles acessam a internet para poderem exibir informações de seus respectivos aplicativos. E isso gasta energia da bateria, porque eles precisam constantemente se atualizar para sempre exibirem informações recentes para você lá na interface do widget. Então a recomendação é que você exclua todos os seus widgets para economizar bateria, se sua preocupação realmente for reduzir o consumo de energia da bateria. Eu vou tocar aqui no espaço vazio, vou tocar aqui em editar, depois em adicionar widget e aqui você verá toneladas de widgets que você pode adicionar, né? Inclusive com uma lista de aplicativos. Por exemplo, aqui ó, na Amazon tem essa lista aqui, o AliExpress também tem, aqui eu estou vendo só um do AliExpress, mas se você acessar, por exemplo, Banco do Brasil, você verá também aqui alguns widgets e assim por diante você verá que para vários aplicativos há versões de widgets e todas elas são processos ocorrendo em segundo plano para atualizar os dados aqui e exibir para você. Por isso eu recomendo que você toque aqui no botão menos, ao lado aqui no canto superior esquerdo de cada widget, depois toque em remover e assim você economizará energia da bateria por ter menos widgets ativos. Se você tiver uma grande quantidade, reduza. Se você puder excluir todos, exclua todos, porque quanto maior a quantidade de widgets excluídos, maior será a economia de energia da bateria. Outra medida que reduz o consumo de energia fica aqui nos ajustes, depois em Wi-Fi. Depois disso você deve entrar aqui clicando aqui no botão I, no nome da rede Wi-Fi ao qual você estiver conectado. Então vou tocar aqui no botão I e aqui no botão I você verá uma opção chamada modo de economia de dados. E a descrição diz: o modo de economia de dados ajuda a reduzir o uso de dados do iPhone na rede celular ou redes Wi-Fi específicas que você selecionar. Quando o modo de economia de dados está ativado, atualizações automáticas e tarefas em segundo plano, como a sincronização do App Photos, são pausadas. Como você pode já ter percebido aqui pela descrição, ativar o modo de economia de dados reduz tarefas em segundo plano, sobretudo a sincronização de dados com determinados aplicativos. Remover processos em segundo plano, como já foi dito algumas vezes aqui neste vídeo, reduz o consumo de energia da bateria. Se você estiver no desespero com a sua bateria já nas últimas ou a sua bateria não dura o suficiente para você chegar até o final do dia, ativar o modo de economia de dados aqui na rede Wi-Fi pode ser uma ajuda. E não é só no Wi-Fi que você consegue ativar o modo de economia de dados. Você pode ir aqui nos ajustes, depois em celular e aqui em celular você pode entrar aqui em opções de dados celulares e aqui em opções de dados celulares você deve ir aqui em modo de dados e por padrão ele marca padrão
Então, você deve tocar aqui. E aqui, logo abaixo, você verá modo de economia de dados. E aqui na descrição, no terceiro parágrafo, diz: modo de economia de dados ajuda a reduzir o uso de dados celulares, pausando atualizações automáticas e tarefas em segundo plano. Também na rede de dados móveis, você conseguirá reduzir o consumo de energia ao ativar o modo de economia de dados. E como benefício adicional, você ainda tem realmente a redução do consumo do seu plano de dados aí, caso você esteja utilizando a rede de dados móveis em determinado momento. Já de fábrica, o iPhone faz backup do iCloud através da rede de dados celulares, e se você tiver uma grande quantidade de dados para fazer backup, isso pode resultar em um uso exagerado da sua rede de dados móveis, o que fará com que muita energia da bateria seja utilizada no processo. Se você quiser evitar que o iCloud faça o backup através da rede de dados celulares e deixar ele fazer esse backup somente pela rede Wi-Fi, o que economiza bastante energia, você deve ir aqui nos ajustes, depois você deve ir até encontrar iCloud, tá aqui iCloud. Depois que você entrar no iCloud, você deve encontrar uma opção chamada Backup do iCloud, deve tocar nela, e aqui em Backup do iCloud você vê aqui fazer backup via rede celular, e aqui diz na descrição: quando não conectado a uma rede celular, usar a rede celular para fazer o backup automaticamente no iCloud. Isso pode fazer com que você exceda os dados do plano. Em outras palavras, ele está dizendo, pode ocorrer de você gastar muitos dados do seu plano de dados da sua operadora. Então, recomendo que você desative isso aqui, porque eu tenho certeza, e eu já mencionei isso, tem outros vídeos, que você consegue esperar até chegar no Wi-Fi para que o iPhone faça esse backup. E no Wi-Fi, ele, por não utilizar a rede de dados móveis para isso, o consumo de energia da bateria será muito menor e, em consequência, você ainda preservará dados do seu plano de dados da operadora. Outro aplicativo que também faz backup de dados através da rede de dados celulares é o aplicativo de fotos. E se você tirar muitas fotos em um determinado local, gravar vídeos, ele poderá consumir muito da sua rede de dados celulares, muito do seu plano de dados, e esse esforço para transitar uma grande quantidade de dados gastará muita energia da bateria. Então você deve ir aqui nos ajustes, depois você deve rolar até o final em apps, depois você deve procurar na letra F o aplicativo de fotos, e aqui você deve rolar até encontrar uma opção chamada dados celulares. Eu vou encontrar ela aqui, dados celulares, e aqui em dados celulares você deve desmarcar essa opção. A descrição diz: desative os dados celulares para restringir atualizações a Wi-Fi, incluindo álbuns compartilhados e fotos do iCloud. Ao desativar isso aqui, ele só fará uso de dados celulares para fazer backup no iCloud das suas fotos através da rede Wi-Fi, que consome menos energia do que a rede de dados celulares. Portanto, desative aqui o backup, o uso de dados celulares dentro do aplicativo Fotos. Uma característica marcante dos iPhones são as animações. Quando você abre um aplicativo, ele faz esse movimento de expansão. Quando você fecha um aplicativo, ele faz esse movimento de retração. E assim, ele em muitos elementos da interface exibe pequenas animações. Essas animações exigem processamento gráfico do iPhone. E o processamento gráfico também consome mais energia da bateria. E aqui no iPhone há a possibilidade de você desativar essas animações, esses movimentos de expansão e retração, dentre outros pequenos movimentos de animações dentro do aparelho. Isso fará, se você reduzir esses movimentos, fará com que menos processamento gráfico seja exigido e, no somatório com as outras medidas que eu já mencionei ou mencionarei ainda neste vídeo, você conseguirá reduzir o consumo de energia da bateria. Para desativar esses movimentos, essas animações todas, você deve ir nos ajustes, depois você deve localizar uma opção chamada acessibilidade, depois você verá aqui movimento. E vou até reproduzir uma das animações, que é essa aqui. Eu volto novamente no aplicativo de acessibilidade aqui de ajustes. E aí, quando eu entro aqui em movimento e eu marco a opção reduzir movimento, as animações serão retiradas. Elas ficarão um pouquinho mais suavizadas. Você verá que diz reduzir o movimento da interface de usuário, incluindo o efeito de paralaxe dos ícones. Então vou ativar aqui a redução de movimento. E note que quando eu fechar o aplicativo de ajustes,
ele só faz um desvanecimento aqui. Você vê que aos poucos a imagem se apaga, ele não faz mais um movimento de expansão e retração. Ela simplesmente vai desvanecendo aos poucos. Então eu vou abrir ele aqui novamente, você vê que ele reaparece e aqui ele desvanece até desaparecer completamente. E assim ocorrerá com todos os demais aplicativos. Isso aqui economiza processamento gráfico e, consequentemente, reduz o consumo de energia da bateria também. Se você usa um iPhone mais antigo, cuja capacidade da bateria de reter carga já esteja bastante deteriorada e você já considere que todo tipo de ação é válida para economizar a energia da bateria, existe uma outra que fará com que você economize sim muita energia na bateria, que é isso aqui. Você deve ir aqui em ajustes, depois você deve ir em Siri e busca, que aqui no meu iPhone se chama Apple Intelligence e busca. Se você tiver um iPhone aí da linha 14 ou anterior, provavelmente aparecerá só Siri e busca. Você deve tocar aqui e aqui você deve ir aqui em falar com a Siri e aí você deve procurar essa opção correspondente no seu iPhone. Você deve ir aqui e aqui você deve desativar o comando de ativação e deve desmarcar essa opção aqui de pressionar botão lateral para a Siri. Então vou fazer isso, vou desativar isso aqui e quando você pressiona aqui essa opção desativar botão lateral para a Siri, o iPhone desativará a Siri. Então vou tocar aqui e aqui ele pergunta: você deseja desativar a Siri? Eu vou marcar que sim. E por que é interessante desativar a Siri? Porque a Siri é um serviço que fica ativo permanentemente no iPhone. Ela fica sempre aguardando, ouvindo pelo microfone, aguardando o comando de ativação. O fato de o comando de ativação estar sempre com o microfone ligado para te ouvir, para você conseguir chamar a assistente do iPhone, faz com que ele consuma mais energia da bateria. A Siri não consome muita energia, mas é uma quantidade significativa, principalmente se você tem um iPhone mais antigo. Então eu recomendo que você desative a Siri, porque ela também faz processos como indexação de arquivos, ela faz monitoramento de funcionalidades que você ativa ou desativa no iPhone, e todas essas indexações que ela faz para poder atender às suas demandas também consome energia, consome processos em segundo plano que você pode desativar aqui nessas opções nos ajustes. Para os desesperados com bateria já com a duração muito ruim, com autonomia péssima, desative a Siri para economizar bateria. Desde a linha do iPhone 14, principalmente as versões Pro, a Apple lançou um recurso de Always On Display, que é a tela sempre ativada. Esse recurso mantém o papel de parede visível e colorido na tela de bloqueio, mesmo com o telefone bloqueado. Eu vou demonstrar para você lembrar do recurso. Então tá aqui, a tela está bloqueada, apesar de estar bem apagado, né? Eu vou tocar aqui, ó. Quando ele apaga a tela, esse papel de parede aqui, talvez não dê para ver no vídeo, mas ao vivo eu consigo ver. Ele continua a exibir o meu papel de parede, a minha imagem de fundo. Também mostra as horas, mostra a data e também aqui o modo de foco, que no meu caso é o reduzir interrupções. Isso aqui consome energia da bateria. Então se você tem um iPhone aí a partir da linha 14 e deseja reduzir o consumo desnecessário de energia da bateria, desativar esse modo de tela sempre ativada economizará sim uma porção de energia. A Apple diz que isso aqui consome pouca energia. Eu sempre digo que entre pouca e nenhuma energia consumida, nenhuma energia sempre será uma opção melhor. Para desativar esse recurso, você deve ir nos ajustes, depois você deve ir até tela e brilho, e aqui em tela e brilho você deve rolar até o final, e aqui você verá a tela sempre ativada. Por padrão isso vem ativado, e para desativar você deve ir nessa opção tela sempre ativada novamente, e aqui você desativa o recurso. Agora, quando eu bloqueio a tela fica preta, e aí aqui não consome mais nenhuma energia. Como eu falei, é uma pequena redução no consumo, já que você vai de um consumo pequeno de energia para nenhum consumo de energia, e isso aí, somado às outras recomendações, fará com que a bateria dure mais ao longo do dia. O iPhone liga a tela sempre que você pega ele de uma mesa. Assim que você levanta o telefone, a tela liga. Ele tem um sensor de movimento que detecta que você levantou o aparelho e a tela sempre é ativada. Pegar o aparelho em determinadas situações fará com que a tela seja ativada sem que você necessariamente queira ver o conteúdo da tela. Nesses casos em que a tela acende automaticamente, eu recomendo que você desative a funcionalidade se seu objetivo é economizar energia. Quanto menos ativações desnecessárias de tela, menos energia será consumida para iluminar a tela. Então para isso você deve ir nos ajustes, depois novamente em tela e brilho, e aqui você verá a função chamada elevar para acender e deve desativar essa função. Outra recomendação de economia de energia da bateria para a tela fica aqui nos ajustes, depois você deve ir aqui em tela e brilho, e aqui você deve rolar até encontrar a opção chamada bloqueio automático.
automático. Se você deixar aqui 1, 2, 3, 4, 5 minutos ou nunca, pode ocorrer de você esquecer de bloquear a tela do seu telefone. Imagine que você marcou como nunca, por exemplo, e aí guarde o seu telefone sobre a mesa com a tela desbloqueada e ele ficará lá indefinidamente gastando energia com a tela desbloqueada, porque ele nunca bloqueará automaticamente. Então, se você precisa economizar energia, o menor tempo possível deve ser selecionado, que aqui no meu caso são 30 segundos. Marque 30 segundos, se houvesse 15 você poderia marcar 15 segundos e assim, se você esquecer o seu telefone desbloqueado, em 30 segundos ele bloqueará automaticamente e desligará a tela, fazendo com que o telefone pare de consumir energia para iluminar a tela. Uma outra característica do sistema que também pode contribuir para menor consumo de energia fica aqui nos ajustes e eu vou mostrar de duas formas, mas uma delas é você tocar aqui no ajuste de brilho, tocar e segurar e aqui você verá o modo escuro. Ative o modo escuro no seu iPhone, aí você verá a interface já fica toda escurecida para economizar energia da bateria. Isso vale para telefones com tela, principalmente com tela OLED, que é o caso desse aqui. Se você tem um telefone, um iPhone com tela OLED, todos os locais onde a imagem fica preta, o pixel é desligado. Então, se você tiver constantemente elementos pretos na tela e o modo escuro favorece isso, isso fará com que você tenha menor consumo de energia da bateria do seu iPhone, porque os pontos pretos da tela terão os pixels desligados. Isso acontece em telefones com tela OLED, já em telefones com tela LCD, isso aqui não tem tanto valor assim, exceto pelo fato de que telas escuras têm um brilho menor e até mesmo em telas LCD, telas IPS de iPhones de gerações anteriores ou de modelos mais simples do iPhone, o fato de a tela ter menos brilho também gasta menos energia. Porém, a tela com maior efetividade na economia realmente são as telas OLED, porque pontos pretos têm o pixel desligado, o que não ocorre em telas LCD ou IPS. Também para quem tem iPhones com tela OLED, se você quiser ser mais agressivo na economia de energia, ainda há uma outra coisa a fazer. Você pode ir nos ajustes, depois em imagem de fundo, depois você deve tocar em adicionar nova imagem de fundo e aqui você deve ir em coleções, essa seção de coleções e aqui haverá um papel de parede preto. E aí você pode adicionar esse papel de parede preto, clicar aqui em definir como par de imagens de fundo. Por se tratar de imagens pretas, uma tela OLED desligará os pixels em todos os pontos pretos da tela e isso fará com que menos energia seja consumida. Em telas OLED, ter um papel de parede preto ajudará. Se você não tiver aí aparecendo na sua seção de coleções, nas imagens de fundo do iPhone, você pode baixar uma imagem preta na internet e definir essa imagem também como uma imagem de fundo, um papel de parede preto para o seu iPhone para gastar menos energia. Lembrando que isso é válido para iPhones com tela OLED, que é o caso dos iPhones da linha Pro aí já há bastante tempo. Alguns modelos de iPhone mais recentes têm a taxa de atualização da tela em 120 Hz. Isso a Apple chama de ProMotion. E o que ocorre é que essa taxa de atualização mais elevada pode gastar mais energia da bateria. Por causa disso, é recomendável que se você quer economizar energia da bateria, que você reduza a taxa de atualização para 60 Hz e isso pode ser feito aqui nos ajustes, depois em acessibilidade, depois em movimento. E aqui ao final você verá a opção chamada limitar taxa de quadros. E aqui diz, define a taxa de quadros máxima da tela como 60 quadros por segundo. E aí você deve marcar isso aqui para que ele reduza a taxa de quadros. Isso aqui fará também com que o telefone gaste menos energia da bateria ao longo do dia. Já de fábrica, os iPhones vêm com a permissão de solicitação de rastreamento pelos aplicativos. Todos eles podem pedir para você para rastrearem a sua navegação, rastrearem o seu uso de outros aplicativos, ou seja, uma empresa rastreando o seu uso no aplicativo de outra empresa. Isso tudo é permitido por padrão aqui no iPhone. Como eu disse, é permitida a solicitação de permissão de rastreamento. E o que você deve fazer é evitar esse processo em segundo plano, não permitindo que os apps sequer peçam para você para solicitar. E o que ocorre é que muita gente, na hora que a pop-up aparece aqui no iPhone, acaba dando a permissão de rastreamento sem nem ver, e aí os aplicativos
aplicativos talvez já estejam acompanhando o que você faz e você nem sabe. Para isso você deve ir aqui nos ajustes, depois deve ir aqui em privacidade e segurança, depois aqui em rastreamento. E aqui em rastreamento, por padrão, isso vem ativado como permitir solicitações, e eu até tive um aplicativo que pediu, mas eu não dei a permissão de rastreamento, que foi esse aplicativo do Atacadão. E aqui a recomendação é que você sequer dê a permissão deles solicitarem. Então você desmarca isso aqui e a partir de agora nenhum aplicativo sequer poderá pedir para te rastrear. E a mesma coisa vale para aplicativos que eventualmente apareçam listados aí para você. Se você tiver alguma listinha de aplicativos listados aqui e se você tiver dado permissão de rastreamento para algum deles, desmarque todas as opções que aparecerem. Se você tiver uma lista de 10 aplicativos aí, todos com permissão, desative todos. Isso fará com que nenhum deles mais consigam fazer rastreamento do que você faz e, além disso, o fato deles não estarem mais fazendo esse rastreamento reduzirá bastante o consumo de energia da bateria no seu iPhone, porque o rastreamento, como eu já mencionei, acompanha passo a passo o que você faz no seu iPhone. Se você vai para o navegador Safari, se você vai para o Instagram, se você vai para o Facebook, WhatsApp, tudo é monitorado se você, por acaso, tenha dado alguma permissão para algum desses aplicativos aqui. Ao longo do uso do iPhone, é bem provável que você, até para experimentar, tenha baixado vários aplicativos no seu aparelho. E pode ocorrer de esses aplicativos ficarem atualizando em segundo plano, solicitando processamento em segundo plano no seu aparelho, seja para te enviar notificações ou mesmo para atualizar conteúdos, e isso tudo consome energia da bateria. Então aqui a recomendação é que você desative aplicativos desnecessários. Por exemplo, eu tenho aqui esse chamado Ecosia, que é um buscador tipo o Google, então eu posso remover aqui, depois eu clico em apagar, depois eu confirmo mais uma vez. Ou, por exemplo, esse aqui de Verdade ou Desafio, que é um aplicativo que minha filha pediu para instalar, para brincar e tudo mais. Você também pode desinstalar o aplicativo. Se você tiver algum aplicativo aí que seja desnecessário ou que você use muito ocasionalmente, a recomendação é que você desinstale o aplicativo para evitar processos em segundo plano decorrentes desse aplicativo específico. Algumas funções automáticas do iPhone são, em outras palavras, processamento em segundo plano, e eu recomendo que você também desative. Um deles fica aqui nos ajustes, depois você deve localizar App Store, e aqui em App Store você verá aqui uma opção, uma seção chamada Downloads Automáticos, e a recomendação é que você desative os downloads automáticos. Aqui, download de apps. Outra coisa que você pode desativar é isso aqui, conteúdo dentro de app, atualizações de apps, isso aqui tudo você pode desativar. Aqui também, dados celulares, se tiver ativado, você pode desativar os downloads automáticos. Como eu mencionei, você ainda pode fazer as atualizações, baixar aplicativos e tudo mais. O que você faz aqui é a desativação dos downloads automáticos com o intuito de poupar energia da bateria. Lembrando que isso é para pessoas que têm um iPhone já com a bateria bastante desgastada. Se você tem um iPhone que a bateria dura o suficiente, você deve deixar isso aqui tudo ativado. Mas se você já está no desespero com um iPhone com a bateria bastante precarizada, desmarque essas opções para evitar processamento em segundo plano que vá drenar a energia da sua bateria. Sempre que você abre a App Store e encontra um aplicativo que tem uma apresentação em vídeo, por padrão o iPhone reproduz o vídeo do aplicativo e ele fica aparecendo em reprodução automática. Também pode ser desativado aqui em ajustes, depois você deve ir em App Store e aqui você deve procurar a opção reproduzir vídeos. Por padrão essa opção vem ativada ou vem aqui em apenas no Wi-Fi. Geralmente ele vem como ativado e a recomendação é desativar. Marque a opção desativado para que sempre que você abrir a página de um aplicativo na App Store, se houver um vídeo do aplicativo, ele não será reproduzido automaticamente. A reprodução de vídeos consome processamento gráfico e, consequentemente, consome energia da bateria. Desativar a reprodução automática significa menos processamento gráfico e menos uso de energia da bateria. Um recurso do iPhone que consome bastante energia da bateria é a gravação de vídeos em resoluções altas ou em alta taxa de quadros. Eu mostrarei aqui para você nos ajustes, depois você deve ir até câmera, e aqui em câmera você verá que na opção de gravação de vídeo, se você entrar aqui na gravação de vídeo, haverá uma série de opções de resoluções e taxas de quadro. E a
recomendação é nunca selecionar, se você precisa economizar energia da bateria, nunca selecionar 120 fps ou 60 fps. Isso aparece nas configurações de 4K. No meu caso aqui tem 4K a 60 quadros por segundo, 4K a 120 quadros por segundo. Aqui você também verá 1080p a 60 quadros por segundo e 1080p a 120 quadros por segundo, o FPS. Nessas resoluções e taxas de quadro, o iPhone gasta muito mais energia da bateria. Há um esforço maior de processamento no dispositivo para poder conseguir gravar em resoluções mais altas e taxas de quadro mais altas, e esse esforço adicional do processador faz com que o aparelho consuma muito mais energia. Tanto é que pessoas que gravam em 4K a 60 quadros por segundo ou em 120 quadros por segundo por longos períodos percebem que rapidamente o aparelho esquenta, porque a energia é consumida tão rapidamente da bateria que isso gera um superaquecimento. Então, para fazer isso, para evitar consumo exagerado de energia da bateria, deve ou optar por resoluções mais baixas, tipo 1080p HD a 30 quadros por segundo, ou então 4K a 30 quadros por segundo, e também há essa outra ainda menor aqui, que é 4K a 24 quadros por segundo. 4K 24, 4K 30 e 1080p 30 são as resoluções recomendadas se seu objetivo é gastar menos energia da bateria. Para tornar a imagem mais agradável aos olhos, o iPhone simula um efeito de transparência ou de fundo borrado aqui nos elementos do sistema. Por exemplo, eu quero que você preste atenção aqui no ícone do Strava. Eu vou abrir aqui a central de controle e você pode observar que ainda há um leve ponto laranjado para simular esse efeito de transparência onde ficaria o ícone do Strava. Esse efeito de transparência consome processamento gráfico e também consome, por consequência, energia da bateria. E se você pretende diminuir o consumo de energia da bateria, há como desativar esse leve efeito de transparência. Para isso, você deve ir nos ajustes, depois você deve procurar a configuração de acessibilidade, depois tela e tamanho de texto, e aqui em tela e tamanho de texto você verá uma opção chamada reduzir transparência. A redução de transparência fará com que o iPhone ainda exiba a cor dos elementos que aparecem atrás, por exemplo, a cor do papel de parede, mas ele terá um efeito menos aprofundado de transparência. Eu vou mostrar isso agora. Eu vou ativar aqui a redução de transparência. Quando eu volto aqui, repare aqui no ícone do Strava, na tela da central de controle, o iPhone não mostra mais a simulação das cores dos ícones atrás. Essa leve redução na transparência diminui o uso de processamento gráfico e resulta em menor consumo de energia da bateria. Se você faz uso do aplicativo Mensagens, todas as vezes que um GIF animado é exibido, um vídeo ou então algum elemento animado, como uma figurinha animada, aparecem no sistema, ele automaticamente faz a reprodução e isso consome processamento gráfico também. A GPU do dispositivo sempre é demandada nessas situações. E caso você queira, para economizar energia, é possível desativar isso aqui nos ajustes, depois você deve ir até a acessibilidade, depois em movimento, e aqui em movimento você pode desativar três coisas: reproduzir automaticamente imagens animadas, pode desmarcar pré-visualização automática e também efeitos em mensagens. Desativar essas três opções fará com que tudo que é animado não seja automaticamente reproduzido. Isso também reduz o consumo de energia, por demandar menos do chip gráfico do seu iPhone. O motor vibratório do iPhone, obviamente, também gasta energia. Para desativar a vibração do sistema, você deve ir nos ajustes, depois em acessibilidade, depois você deve ir aqui na opção chamada toque e aqui você verá a vibração. E aqui você pode desativar a vibração do iPhone desmarcando essa opção. Depois disso, qualquer coisa que faria o seu iPhone vibrar normalmente não fará mais, e aí você terá também um ganho de autonomia da bateria por não utilizar o motor vibratório. Outros recursos que funcionam em segundo plano no iPhone também podem ser desativados com o escopo de economizar energia da bateria. Vá em ajustes, depois em geral, e um deles é o AirDrop. O AirDrop é o serviço de transferência de arquivos entre um iPhone e outro ou entre o iPhone e outros dispositivos da Apple. Caso você queira desativar esse recurso que funciona em segundo plano, é aqui
aqui que você deve ir. Entra aqui em AirDrop, aqui você pode colocar recepção desativada, você pode desmarcar a opção aqui de aproximar dispositivos, que é aquela em que você encosta um iPhone aqui na parte superior no outro. Os dois iPhones aproximados um ao outro transferem o arquivo, isso também você pode desmarcar. E outra opção que você pode desmarcar, que também gasta energia da bateria, é o uso de dados celulares. Porque é o seguinte, imagine que você inicia a transferência de um vídeo de um iPhone para o outro através do AirDrop. E aí, em um dado momento, um de vocês, você ou a outra pessoa, sai de carro para outra localidade. E aí você se afasta da rede Wi-Fi, onde vocês estavam ambos conectados. E nesse momento, para não cancelar a transferência, o iPhone passa a utilizar os dados celulares para continuar a transferir o arquivo. Então, se você enviou um vídeo, se você enviou uma foto ou qualquer outro um arquivo em PDF, isso tudo continuará em transferência mesmo que você se afaste da outra pessoa que também tem iPhone. E aí você pode desativar isso aqui se você precisar de forma drástica economizar a energia da bateria. Como eu mencionei, tudo isso são processos que ocorrem em segundo plano no seu iPhone. Se você tem um iPhone que tem uma autonomia boa de bateria, que não sente que tem problemas de autonomia de bateria, ou seja, você tem um iPhone mais recente, isso aqui não é para você. Isso aqui é para uma pessoa que tem um iPhone mais antigo, um iPhone velho e que precisa fazer de tudo para a bateria durar ao longo do dia. Outro serviço executado em segundo plano no iPhone fica aqui nos ajustes, depois em geral, e aqui você verá AirPlay e continuidade. O AirPlay é o serviço de espelhamento de tela do iPhone. Ele funciona para que o iPhone espelhe a tela numa televisão, também funciona para transmitir o conteúdo para o HomePod, que é uma caixa de som inteligente da Apple. Esse serviço também serve como câmera de continuidade, que é aquela funcionalidade que transforma o iPhone numa webcam para os computadores da Apple e, claro, também serve como um receptor do AirPlay se você tem aquele óculos inteligente da Apple, aquele Vision Pro, e aí você consegue transmitir a imagem do Vision Pro para o iPhone se você ativar essa opção. Isso tudo pode ser desativado. Então aqui usar AirPlay automaticamente, você coloca como nunca, você pode desmarcar aqui o transferir para HomePod, desmarcar o handoff, desmarcar a câmera de continuidade e aqui você desativou vários processos que são executados em segundo plano no iPhone e isso reduzirá o consumo de energia. Seguindo a mesma linha, você deve ir nos ajustes, depois novamente aqui em geral e aqui você verá o PIP, que é o Picture in Picture, que é aquele serviço que deixa uma miniatura de vídeo aparecendo em alguma parte da tela. Você geralmente sai do aplicativo de vídeo, tipo Netflix, YouTube, e uma janelinha com o vídeo passando aparece. Isso também gasta um pouco mais de processamento do chip gráfico do iPhone e isso aí também consome um pouquinho mais de energia, algo que você também pode desativar. O iPhone tem um modo de foco que é chamado de modo sono. E o modo sono é interessante de você configurar porque ele desliga aquela tela sempre ativada quando você tem um horário fixo configurado para dormir. Ele também diminui o recebimento de notificações, né? Você não receberá determinadas notificações no horário do modo de sono, o que evita ativações desnecessárias da tela durante a noite e ele só fica disponível para receber chamadas de contatos de emergência que você configurar. Então isso é prático para evitar ativações desnecessárias da tela ou que aquele modo de tela sempre ativada fique ligado na hora de dormir. Para você configurar o modo de sono, você deve ir no aplicativo Saúde e aqui você verá uma opção chamada Sono e aqui você deve descer até visualizar aqui os seus horários. E aí, aqui em seus horários, você verá aqui, se você ainda não configurou, você verá uma opção para configurar e caso você já tenha configurado, que é o meu caso, haverá o botão Editar. E quando você clica em Editar, você pode aqui regular e definir o seu horário de sono para contar como o horário do seu modo de foco específico para dormir. Então aqui eu tenho de 23 até 7 horas e aí aqui, aliás, de até 6, né? Eu vou aumentar aqui para dar 8 horas de sono. Então tá aqui, configurei de 23 até 7 horas e aí eu tenho 8 horas de sono e aqui eu tenho um modo de foco de sono. E quando você estiver lá no seu horário de dormir ou alguma coisa do tipo, você pode tocar aqui nos modos de foco. Haverá aqui um modo de sono e quando você ativa isso aqui, ele já vai evitar que aquele modo de tela sempre ativada apareça, que certas notificações acendam a tela e simplesmente por evitar a tela de ficar acendendo desnecessariamente, isso fará com que menos energia seja demandada da sua bateria. Outra situação que faz com que a tela seja ativada muitas vezes é quando você recebe chamadas de spam. Se você recebe com frequência ligações de números desconhecidos, você tem como silenciar essas ligações de números desconhecidos e fazer com que a tela não seja ativada por qualquer coisa. Para isso você deve ir aqui nos ajustes
ajustes, depois você deve procurar aqui em apps e aqui você deve rolar até encontrar na letra T o aplicativo de telefone. Entrando aqui no aplicativo de telefone, você verá aqui uma das opções que é, aqui logo abaixo, silenciar desconhecidos. E aqui em silenciar desconhecidos, a recomendação é que você ative o silenciamento de desconhecidos. Isso aqui evitará ativações desnecessárias da tela, já que os números desconhecidos serão silenciados em todas as chamadas. Uma boa forma de evitar ativações desnecessárias da tela, ou seja, que a tela fique acendendo por qualquer coisa, é ativar o modo de foco. São vários modos de foco. Um dos que eu recomendo é esse aqui, que inclusive está ativado, que é o de reduzir interrupções. Esse reduzir interrupções não mostra notificações que não sejam importantes. A maior parte das notificações não aparecerão. É como se fosse um modo não perturbe, que inclusive continua aqui também. Você pode ativar ele. Quando você ativa um modo desses, notificações de mensagens não são recebidas. E o que você pode fazer para continuar recebendo notificações de certos contatos, por exemplo, a ligação de um contato ou a mensagem de um contato, é configurar o acesso de emergência. Para configurar o acesso de emergência, ou seja, mesmo no modo silencioso, mesmo no modo não perturbe, alguém conseguir te ligar, você deve entrar aqui nos contatos e aqui nos contatos você deve procurar um contato que você queira dar esse acesso prioritário. Eu vou escrever aqui só Banco do Brasil, então vou entrar aqui no Banco do Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui do contato do Banco do Brasil. Não é o caso, mas se tiver aí seu pai, sua mãe, seu cônjuge, namorado, namorada, amigo, irmão, parente qualquer, você pode clicar aqui no canto superior direito em editar. Depois você deve ir aqui em toque e aqui em toque você verá uma opção chamada acesso de emergência. E aqui diz: o acesso de emergência permite sons e vibrações desta pessoa mesmo quando o toque está silenciado ou quando um foco está ativado. Quando você ativa isso aqui, você dá um acesso prioritário daquela pessoa a você, mesmo que você tenha configurado o modo silencioso, mesmo que você tenha configurado o modo não perturbe, ou esse aqui, que é o modo que eu utilizo, que é o reduzir interrupções. Em todos os casos, essa pessoa terá acesso a você. Fazer isso permite que você deixe sempre um modo de foco ativado, que evitará acendimentos desnecessários da tela, que é o que consome energia, e você pode manter um contato sempre acessível. Ou seja, o fato de você colocar um monte de notificações para não aparecerem por causa do modo de foco não impedirá que uma pessoa importante consiga falar com você. O iPhone tem uma configuração de acessibilidade que permite reduzir o brilho da tela de um jeito diferente, que é fazendo a redução de pontos brancos. Para isso, você pode adicionar um controle que permitirá que você use essa função. Eu já tenho ele aqui adicionado. Quando eu toco aqui, você vê que ele imediatamente escurece a tela e ele não se trata do controle de brilho. Se você observar, o brilho permanece o mesmo aqui e aqui eu ativo e ele reduz os pontos brancos mesmo com esse mesmo nível de brilho. Inclusive, se você reduzir o brilho drasticamente, você tem uma redução bastante drástica aqui do brilho da tela, muito maior inclusive do que o que você conseguiria somente reduzindo o brilho. Para você adicionar esse controle, basta tocar aqui no espaço vazio, depois você verá aqui escrito logo abaixo adicionar um controle e aqui você deve digitar branco. Então vou digitar branco. Quando eu toco aqui em digitar branco, basta tocar nele e ele será adicionado. Eu tenho dois agora, né? Mas basta eu excluir um deles e aí você terá aqui o botão de redução de ponto branco sempre ativo, sempre pronto para uso aqui na central de controle, e você sabe que uma tela com brilho reduzido consome menos energia da bateria. Uma outra forma de economizar energia da bateria no iPhone é fazer com que o aplicativo Mail faça menos consultas por novos e-mails. Para isso você deve ir aqui nos ajustes, depois você deve ir até apps no final, depois você deve procurar a letra M para encontrar o aplicativo Mail. Aqui está o aplicativo Mail, depois você deve selecionar aqui a opção contas do Mail e aqui em contas você verá a última opção chamada obter novos dados. Por padrão é marcada a opção push e aqui diz: quando possível, novos dados do servidor serão enviados ao seu iPhone. O próprio iPhone fica fazendo requisições aqui através do aplicativo Mail constantemente para receber novos e-mails. Geralmente quando você, por exemplo, clica lá em esqueci minha senha em um determinado site, assim que você clica e confirma seu e-mail, você recebe um e-mail e o iPhone logo identifica. E o que você pode fazer para que o iPhone gaste menos processamento em segundo plano, solicitando por novos e-mails, buscando por novos e-mails nos servidores da Apple, é desmarcar essa opção aqui chamada push. Alternativamente, o que você deve fazer para contornar esse problema, afinal aqui você desativou a busca, é marcar aqui para que essa busca ocorra de hora em hora. Você pode observar aqui embaixo que você pode escolher de hora em hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos. Se você utiliza o aplicativo Mail para trabalho e recebe e-mails com frequência, configurar
configurar para 15 ou 30 minutos talvez seja o ideal para você. Mas se você não exige tanto assim, não precisa toda hora ficar consultando o aplicativo Mail, você pode selecionar uma dessas duas opções. Você pode marcar manualmente, ou seja, você tem que necessariamente abrir o aplicativo de Mail e olhar se tem algum e-mail novo recebido. E a outra forma é configurar de hora em hora. Eu marcaria de hora em hora, pelo menos no meu caso, é o suficiente aqui no aplicativo Mail o recebimento. E fazendo isso, você terá menos requisições ao servidor da Apple e essa quantidade menor de requisições em segundo plano reduzirá o consumo de energia da bateria do iPhone. Uma prática comum de muitos usuários de iPhone em deslocamentos é utilizar serviços de streaming de música ou de vídeo. E quando você utiliza os serviços de streaming de música ou de vídeo pela rede de dados móveis, isso consome bastante energia da bateria. A recomendação aqui é a seguinte: por exemplo, se você for utilizar o Spotify para ouvir música, a recomendação é que você, quando estiver na rede Wi-Fi, que você faça o download. Você vê aí que tem um íconezinho verde mostrando em cada música que a música foi baixada, e aí você deve fazer o download para que quando você estiver em um local onde você não tenha acesso ao Wi-Fi, que você ouça essas músicas baixadas. Fazendo isso, você não utilizará de forma muito exagerada a rede de dados móveis, porque afinal o Spotify ainda conseguirá se conectar à rede de dados móveis, porém ele não fará isso para baixar as músicas. Isso aqui você deve fazer quando estiver no Wi-Fi. E a recomendação é: não utilize o serviço de streaming para fazer todo o trabalho através da rede de dados móveis. Baixe os arquivos e assista esses arquivos, use esses arquivos, ouça músicas, veja vídeos baixados no Wi-Fi, para que quando você estiver na rede de dados móveis você não precise fazer o download através da rede de dados celulares. Isso também poupará a energia da bateria do seu iPhone, porque se você for ouvir uma música não baixada, clicando a primeira vez nela lá ou ouvindo uma música que não está baixada no seu telefone, ele vai ficar transitando uma grande quantidade de dados através da rede de dados móveis e isso vai drenar a sua bateria. Se você assina o iCloud, o aplicativo Fotos do iPhone envia suas fotos para o iCloud, envia seus vídeos para o iCloud. Porém, existe uma forma de você fazer com que esse processo não consuma muita energia da bateria do seu iPhone, que é o seguinte: você deve ir aqui nos ajustes, depois você deve procurar aqui Apps, depois você deve ir na letra F para localizar o aplicativo Fotos. Então eu entrei aqui no aplicativo Fotos e a recomendação é que você desative o Fotos do iCloud, ou seja, o upload automático de fotos do iCloud, enquanto você estiver com o aparelho fora da tomada. Somente ao carregar o iPhone, ou seja, na hora que você bota o iPhone para carregar, você deve ativar isso aqui. Em todos os outros momentos, você pode deixar isso aqui desativado. Por que é interessante? Aqui até pergunta, né? Remover do iPhone ou baixar fotos e vídeos? Remover do iPhone, que aí você fica com menos arquivos no seu iPhone, mas aí ficaria a seu critério. Por exemplo, eu vou marcar aqui remover do iPhone, tá? Ele remove do iPhone, ele até pergunta uma segunda vez, vou clicar em remover e ele está desativando o serviço de fotos do iCloud. Não tem problema, ele só vai remover do iPhone as fotos que já estão no iCloud, então você não vai perder nada. E aí, quando você chegar na sua casa e for botar o seu telefone para carregar, nesse momento é o momento oportuno para você ativar o backup do iCloud. Aqui o backup das fotos no iCloud. Você fazendo isso, basta marcar aqui em ativar, né? Seu telefone vai carregar e aí nesse momento o iPhone vai rapidamente fazer o upload das suas fotos e vídeos e não terá impacto negativo na duração, na autonomia da bateria. A próxima medida para reduzir o consumo de energia da bateria talvez até fuja um pouco do senso comum, que é o seguinte: muitas pessoas têm aqui aplicativos abertos em segundo plano no iPhone e aí essas pessoas simplesmente vão lá e fecham o aplicativo e fazem isso com todos. E muita gente pensa que fazendo isso economizará bateria, mas isso é um equívoco. Na verdade, manter os aplicativos abertos aqui na memória do iPhone, como eu estou fazendo aqui, manter esses aplicativos salvos aqui na memória do iPhone, quando você abre aqui, eles ficarem assim congelados na forma como estavam, poupa energia da bateria. E eu vou explicar por quê. Porque o esforço do telefone, né, o processamento necessário, a demanda por energia necessária para carregar um aplicativo do zero envolve mais gasto de energia do que o iPhone simplesmente recuperar o aplicativo novamente. Tá aqui, eu toco aqui, ele abre o aplicativo no ponto em que ele estava, ele não recarrega o aplicativo. Agora imagine aqui que eu fechasse, por exemplo, aqui o Spotify. Eu vou ter que abrir ele vai carregar do zero novamente. É claro que o iPhone é muito rápido para abrir, mas ele vai pesquisar por novos conteúdos, vai atualizar certos processos que tinham sido cancelados e isso demanda mais energia do que se ele simplesmente estivesse na memória e eu tocasse aqui para reabrir o aplicativo novamente. Então, para
Para não gastar muita energia, mantenha seus aplicativos abertos na memória do iPhone. Isso gasta menos energia do que você ter que carregar do zero um aplicativo quando ele é aberto. Outra recomendação que pode soar meio estranho para algumas pessoas, mas que também faz sentido, é o seguinte: se você, por causa da sua rotina, tem determinados horários em que você nunca utiliza o telefone, nessas situações, desligar o iPhone é a melhor medida para economizar bateria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Existem empresas que proíbem os funcionários de usarem smartphone. Talvez pela natureza do trabalho, que exige muita atenção, talvez por questão de higiene, de segurança. Por exemplo, imagina que você trabalha numa cozinha e você é o cara que trabalha com a massa de pizza. É lógico que você, por trabalhar com massa, com alimentos, você não pode ficar pegando o telefone. Outro exemplo, você vai no dentista. Um dentista, é quase um pecado o dentista ficar utilizando o telefone no horário de trabalho. O dentista vai mexer na sua boca, vai enfiar, literalmente enfiar a mão na sua boca, e esse profissional não pode ficar mexendo no celular em determinados momentos. Nesses casos em que você trabalha e o seu trabalho exige que você nunca toque no telefone, é exatamente nessa situação que você pode desligar o seu telefone para economizar a energia da bateria. Faz todo sentido se você não precisa do seu telefone naquele momento. E outra coisa, no seu trabalho, você pode talvez se preocupar, não, e se alguém da minha família me ligar para uma emergência? É certo que as pessoas da sua família têm o telefone do seu trabalho. Se não conseguirem ligar para você, certamente eles conseguirão ligar aí no seu trabalho e falar com alguém. O iPhone não está isento de bugs, de falhas nos aplicativos ou no próprio sistema. E esses bugs ou falhas podem resultar em dreno da bateria, em gasto excessivo de energia da bateria. Uma medida que pode amenizar esse problema e até talvez resolver é reiniciar de tempos em tempos o seu iPhone. Simplesmente o ato de vez em quando reiniciar o seu iPhone, talvez uma vez a cada semana ou uma vez a cada 2 semanas, pode fazer com que o seu aparelho resolva certos bugs ou falhas que ocasionalmente, eventualmente, tenham aí esse efeito de drenar a energia da bateria. Simplesmente reinicie seu iPhone de tempos em tempos. Uma outra recomendação que ajuda a economizar a energia da bateria do iPhone é atualizar os seus aplicativos com frequência. Para isso você deve entrar aqui na App Store, depois você deve tocar aqui no seu perfil e aqui ao abrir o seu perfil você verá aqui uma lista de aplicativos que podem ser atualizados. Basta fazer aquele gesto de arrastar para baixo para ele procurar por aplicativos que possam ter atualizações disponíveis e mandar atualizar. Estou atualizando aqui alguns e é isso que você deve fazer. Ao atualizar seus aplicativos, você pode ter ganhos em questão de otimizações que eles implementam nos aplicativos para reduzir o consumo de energia. Manter os aplicativos atualizados pode fazer com que algum aplicativo que tinha algum bug, alguma falha, esse aplicativo depois da atualização passe a consumir menos energia da bateria. Isso aí pode também gerar ganhos. Imagine aí que o WhatsApp, em uma das inúmeras atualizações que ele recebe no ano, de repente comece a consumir mais energia do que o normal. E aí o problema logo é detectado pela Meta, que é a dona do WhatsApp, e a Meta lance uma atualização nova que corrige esse problema de consumo exagerado de energia da bateria. Se você for uma pessoa atenta que atualiza com frequência o seu telefone, os seus aplicativos, isso pode fazer com que o problema de dreno, de gasto excessivo de energia, seja resolvido mais rapidamente para você. Outra medida que resultará em economia de energia da bateria é você manter o seu próprio sistema, o iOS, atualizado. Para isso você deve ir nos ajustes, depois aqui em geral, depois em atualizações de software e aqui você deve aguardar até ver se tem alguma notificação de atualização do sistema. As atualizações do sistema, por padrão, incluem também otimizações no consumo de energia da bateria. Então, manter o seu iPhone com o sistema atualizado pode fazer com que ele gaste menos energia da bateria ao longo do tempo. Uma situação bônus que você deve evitar é instalar atualizações beta. Como você vê aqui, eu estou inclusive numa versão de beta para desenvolvedor e aqui tem aqui as opções do Public Beta, né? O Public Beta, que é a versão beta público, ou então essa para desenvolvedor. E eu recomendo que você não use versões beta no seu iPhone. Jamais caia na tentação de atualizar o seu iPhone para uma versão beta, porque elas sempre gastam mais energia da bateria. Porque o fato de serem betas significa que são versões inacabadas do sistema. E versões inacabadas sempre tem falhas de construção, tem falhas de desenvolvimento, tem bugs e esses bugs fazem o iPhone gastar mais energia da bateria. Nunca use versões beta se você é um usuário comum de iPhone. Se você instalar uma versão beta, tenha ciência de que a bateria do iPhone terá um desempenho inferior, um desempenho piorado por causa das falhas comuns em versões do sistema que sejam beta. E se você é uma das pessoas fortes que chegaram até essa parte do vídeo, primeiramente, muito obrigado. E
a outra coisa que eu tenho para falar é que se você ainda não se lembrou de se inscrever aqui no canal ou de clicar aí no botão gostei, esse é o momento de você fazer a avaliação do conteúdo aqui do meu vídeo. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.